Voltando aqui em mais uma parte, agora é a estrofe 49. Não eram ancorados, quando a gente estranha pelas cordas já subia, no gesto ledos vem, e humanamente o capitão sublime os recebia. As mesas manda pôr incontinente, do licor que lhe eu plantado havia, enchem vasos de vidro, e do que deitam, os de faeton queimados nada enjeitam. Então, não eram ancoradas, quando a gente estranha pelas cordas já subia. Então a gente vai encontrar o primeiro contato dos portugueses com os mouros. O primeiro contato é nessa aventura, porque antes eles já tinham se encontrado durante a Reconquista. No gesto ledos vem, humanamente o capitão sublime os recebia. Eles vêm alegres, assim, tipo, que legal, vamos conhecer esses caras. É assim que os africanos chegaram no navio, subindo pelas cordas. E humanamente o capitão sublime os recebia. Então já tá botando o Vasco da Gama numa posição superior a eles. As mesas manda pôr incontinente. Isso é muito interessante, porque esse incontinente não tem sentido em português. Ele tem sentido só em latim. Incontinente. Que... Incontinente. Eu acho que é assim que se pronuncia. Que é imediatamente. Põe as mesas agora. Foi isso que o Vasco da Gama disse. Do licor que lhe eu plantado havia em vasos de vidro. Licor, Lieu é um outro nome para Baco. Os deuses têm vários nomes diferentes. E Lieu é um dos nomes para Baco. Plantado é no sentido de plantar, de colocar. Então, do licor, porque licor não é que nem vinho. Ele não é necessariamente uma fruta que você pega e faz. Então, não faz sentido você plantar uma planta. Então, é do licor que Baco colocou dentro da nau de Vasco da Gama. Um licor que ele colocou especificamente lá. Então desse licor eles enchem vasos de vidro. E do que deitam, os de faeton queimados nada enjeitam. Então tudo que eles oferecem de licor, os queimados de faeton, que são os negros, os pretos, bebem tudo. Comendo alegremente, perguntavam, pela arábica língua, donde vinham, quem eram, de que terra, que buscavam, ou que partes do mar corrido tinham. Os fortes lusitanos lhe tornavam as discretas respostas que convinham. Os portugueses somos do ocidente e imos buscando as terras do oriente. Então, enquanto eles comiam, bebiam tudo lá no barco, em cima da mesa, pela arábica língua, então de forma... Eles perguntavam em árabe. Em língua árabe. De onde eles vinham, quem eram, de que terra, que buscavam, ou que partes do mar corrido tinham. E aí os fortes lusitanos lhe tornavam as discretas respostas que convinham. Eles não queriam revelar tudo. Aí eles falaram, os portugueses somos do ocidente, imos buscando as terras do oriente. E aqui eles continuam falando agora. Do mar temos corrido e navegado, toda a parte do Antártico e Calisto, toda a costa africana rodeado, diversos céus e terras temos visto. De um rei potente somos, tão amado, tão querido de todos e benquisto, que não no largo mar com lê da fronte, mas no lago entraremos de Aqueronte. Aqui, do mar temos corrido e navegado toda a parte do Antártico e Calisto. Então eles vêm lá do norte e passaram e chegaram lá no sul. Que vocês lembram que a gente aqui, eles acabaram de passar por aquele estreito de Madagascar com o continente africano. Então estão lá no sul. Eles vêm lá do Antártico, lá do norte, do Antártico e Calisto. Calisto é uma referência astronômica. Eu não vou conseguir me aprofundar muito nisso, até porque eu não sei nada de astronomia. Mas imagino que tem alguma referência aos instrumentos que eles usavam na época para conseguir... Porque, não sei se vocês sabem, os portugueses foram o primeiro povo a conseguir navegar guiado pelas estrelas. Eles não precisavam ver a Terra para saber em que lugar eles tinham que virar para fazer o movimento certo. Então, imagino que seja uma referência a isso.
toda a costa africana rodeado. Agora eu peço que vocês lembrem do mapa que eu mostrei. Se não lembro, é só pesquisar na internet. É Viagem de Vasco da Gama. Você vai ver que ele realmente rodeou, ele fez um C na costa da África. Diversos céus e terras temos visto. De um rei potente somos. Então somos de um rei potente, amado e querido de todos e benquisto. Um rei muito bom, que não no largo mar com lê da fronte, mas no lago entraremos de Aqueronte. Essa parte é muito interessante e muito forte também. Que o rei é um negócio... O que eles estão fazendo não é normal. Não é uma coisa normal. Que não no largo mar com lê da fronte, não é no largo mar com uma fronte leda no mesmo sentido desse daqui, ó. Ledos, alegre, sentido de alegre. Tipo, não é no largo mar com uma frente alegre, assim, tipo, não é essa aguinha aqui que a gente vai passar pelo... Vai fazer o C e vai chegar na Índia, não é isso. Que não no largo mar com lê da fronte, quer dizer, não é só isso. Mas também no lago entraremos de Aqueronte. Aqueronte era o lago dos mortos. Era o lago pelo qual as pessoas passavam antes de entrar no submundo, no Hades. Na mitologia grega, greco-romana. Então isso quer dizer o quê? A nossa aventura vai transcender a nossa própria morte. Não é uma coisa banal. É uma coisa que vai perdurar no pós-vida. A gente vai morrer e as pessoas ainda vão se lembrar do que a gente fez aqui. E por mandado seu buscando andamos a terra oriental que o Indo rega. Por ele o mar remoto navegamos, que só dos feios focas se navega. Mas já a razão parece que saibamos, se entre vós a verdade não se nega, quem sois, que terra é esta que habitais, ou se tendes da Índia alguns sinais? E aqui termina o discurso de Vasco da Gama. Então, por mandado seu buscando andamos. Mandado de quem? Do rei. Então buscando andamos a terra do Oriente. A terra oriental que o Indo rega. A Índia. O Indo é o rio principal de lá. Por ele o mar remoto navegamos, que só dos feios focas se navega. A gente navegou um mar inóspito, onde só tem animal. Mas já a razão parece que saibamos, se entre vós a verdade não se nega, quem sois, que terra é esta que habitais, ou se tendes da Índia alguns sinais. Então, a gente já falou bastante coisa, vocês beberam nosso licor, comeram a nossa comida. Então já a razão parece que saibamos, parece que a gente já tem motivo para saber. Isso é, se vocês não escolherem mentir para nós, quem são? Que terra é esta que habitais? Ou se tendes da Índia alguns sinais? Quem vocês são? Que terra é esta que habitais? Ou se tendes da Índia alguns sinais? E agora é a resposta. Somos, um dos das ilhas lhe tornou, estrangeiros na terra, lei e nação, que os próprios são aqueles que criou a natura sem lei e sem razão. Nós temos a lei certa, que ensinou o claro descendente de Abraão, que agora tem do mundo o senhorio, a mãe hebreia teve e o pai gentil. Então aqui eles estão falando, explicando o lado deles agora, dos nativos que eles encontraram nos batéis. Somos, um dos das ilhas lhe tornou, um dos nativos respondeu para o Vasco da Gama. Somos estrangeiros na terra, na lei e na nação. A gente não é daqui também. Não somos nativos daqui. Que os nativos, são aqueles que criou a natura sem lei e sem razão. Então, os nativos são aqueles que a natureza criou sem lei e sem razão. Provavelmente ele está se referindo aos animais. Ou aos pagãos, pode ser também, selvagens, mas eu não acho. Eu acho que está mais para os animais mesmo, tipo o leão, o cavalo, a girafa. Se bem que eu não sei se tem cavalo na África, mas enfim. Nós temos a lei certa, que ensinou o claro descendente de Abraão, que agora tem do mundo o senhorio, a mãe hebreia teve e o pai gentil. Aqui é o nativo da ilha. Nativo não. Ele não é nativo, ele é estrangeiro também. Mas a pessoa que o Vasco da Gama encontrou explicando
pro Vasco da Gama a religião dele. E é isso. Eu tenho umas certas dúvidas aqui, porque eu acho que ele tá mentindo pro Vasco da Gama aqui. Porque isso não é spoiler, porque é um livro que foi escrito há 500 anos. Então ele tá falando com um cara que é mouro. Mouro é quem? São os islâmicos. Os islâmicos não tem isso daqui. Mas eu não sei nada de religião, então não tenho como argumentar muito sobre isso. Mas pra mim, na pesquisa que eu fiz no Google, isso daqui tá muito mais remetendo a judaísmo do que a... Na verdade, até mais a cristianismo do que a islamismo. Então, eu acho que ele tá mentindo pro Vasco da Gama. Eu acho que ele tá mentindo pro Vasco da Gama, mas eu não tenho muitos argumentos pra explicar isso. E também não tem ninguém pra dizer que eu tô errado, porque basicamente ninguém mais lê esse texto. Buscando entender, pelo menos. Então, essa é a interpretação que eu tenho. Até alguém me provar o contrário. Esta ilha pequena que habitamos é em toda esta terra certa escala de todos os que as ondas navegamos, de Quiloa, de Mombaça e de Sofala, e, por ser necessária, procuramos, como próprios da terra, de habitá-la, e porque tudo enfim vos notifique, chama-se a pequena ilha Moçambique. Então, essa ilha pequena que habitamos é em toda esta terra certa escala de todos os que as ondas navegamos. Então, era as vezes que eles pegavam o mar e navegavam por aquela região, era sempre certa escala Moçambique. Eles sempre tinham que parar em Moçambique para se reestabelecer. Quando eu falo navegavam por aquela região, eu estou me referindo a Quiloa, Mombaça e Sofala. São outras ilhas perto de lá. E, por ser necessária, procuramos, como próprios da terra, de habitá-la. Então, mesmo não sendo nativo, eles buscaram, por essa necessidade de sempre parar lá, eles procuraram habitar a terra como se realmente fossem nativos. E porque tudo enfim vos notifique, chama-se a pequena ilha Moçambique. Então, para explicar tudo para você, para fechar o assunto, chama-se a pequena ilha Moçambique. E agora ele vai continuando a explicação. E já que de tão longe navegais, buscando indo idaspe terra ardente, piloto aqui tereis, por quem sejais guiado pelas ondas sabiamente. Também será bem feito que tenhais da terra algum refresco e que o regente, que esta terra governa, que vos veja e do mais necessário vos proveja. Aqui termina o discurso do Mouro. Já que de tão longe navegais, já que vieram lá de Portugal, buscando o Indidaspe, buscando a Índia e terra ardente, piloto aqui tereis. Indidaspe e terra ardente é Índia. Pega tudo isso igual Índia. Piloto aqui tereis, por quem sejais guiado pelas ondas sabiamente. Então aqui a gente vai te dar um guia para te mostrar o caminho, porque você nunca esteve aqui, você não sabe o que esperar. A gente vai te mostrar um caminho seguro para você chegar na Índia sem muitas complicações. Também será bem feito que tenhais da terra algum refresco. Também é de bom grado que você consiga um descanso, consiga um momento de descanso aqui. E que o regente que esta terra governa, que vos veja e do mais necessário vos proveja. E está dizendo o que? Ele quer que o rei daquela região saiba que ele está lá. E que, sabendo que ele está lá, tenhais da terra algum refresco, que ele ofereça provisões para ele, que do mais necessário vos proveja, que dê basicamente alimentos para ele, uma coisa nesse sentido.
Isto dizendo, o mouro se tornou a seus batéis, com toda a companhia. Do capitão e gente se apartou, com mostras de devida cortesia. Nisto Febo nas águas encerrou, com um carro de cristal, o claro dia, dando cargo à irmã que alumiasse o largo mundo enquanto repousasse. Isto dizendo, o Moro se tornou a seus batéis com toda a companhia. Então a gente viu esse primeiro contato entre os dois. E agora eles se separaram. Com a promessa de que, cara, pode descer, a gente vai te mostrar pro rei e você vai descansar um pouco aqui e depois a gente vai te dar um guia para te mostrar o caminho para você chegar na Índia sem muitos problemas. Esse foi o primeiro contato. Então agora eles se separaram. Do capitão a gente se apartou com mostras de devida cortesia. Falando, pô, obrigado, você recebeu a gente, deu alimento pra gente, pô, licor e tal, muito legal. Nisto Febo nas águas encerrou, com o carro de cristal claro dia. Febo é Apolo, deus do sol. Ele encerrou nas águas... Você lembra que a gente falou que... Ah não, era Hélio. Nisto Febo nas águas encerrou, com o carro de cristal claro dia. Febo é Apolo. Então, a gente tinha visto naquele mito de Faeton que o Hélios tem a carruagem que traz o sol. Então, nas águas encerrou com o carro de cristal claro dia. Então, essa carruagem encerrou o dia porque o sol encerrou porque o sol se pôs. E já que eles estão no mar, o sol se pôs na água, né? O sol caiu na água. E é um negócio que até, tipo, se você for imaginar a situação que ele estava realmente, visivelmente, o sol ia cair na água. Uma questão visual, assim, imaginando a posição dos astros. Você ia perceber o sol como realmente caindo na água. Dando cargo à irmã que alumiasse. Tem um negócio interessante, porque Febo não é Hélios, né? Então, tipo, é o Hélios que traz a carruagem, só que Febo é a luz do sol, não é o sol em si. É essa a diferença. Dando cargo à irmã que alumiasse o largo mundo enquanto repousasse. A irmã de Apolo é a Artemis. Ou Diana. Eu não sei qual que é a romana, porque aqui ele usa a mitologia romana. Então é Artemis ou Diana. Eu acho que é Diana na mitologia romana, porque é a deusa da lua. E é isso. Basicamente acabou. Então, obrigado por assistir.